Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e no episódio de hoje eu converso com Edson Vandeira, fotógrafo, cinegrafista e guia de montanha que já realizou diversas expedições para lugares muito legais desse planeta, como Antártida, o Nepal e os Andes. E aí, Vandeira, muito obrigado por estar participando do On The Rocks. É um prazer estar te recebendo, ouvir um monte de história que eu tenho certeza que você tem. Você que já escala há bastante tempo, participou de altas expedições, documentou muito bem todas elas. Pô, é um prazer estar te recebendo, Vandeira. Grande Eliseu, poxa, fica feliz pelo convite, honrado, né? Tenho certeza que vai ser bem bacana esse bate-papo aí. Massa. Vandeira, vamos começar como eu pergunto para todo mundo, né? Quero saber como que você começou, meu amigo. Como que o montanhismo entrou na sua vida, como a fotografia entrou na sua vida. Queremos saber de onde que você é e onde que você está e tudo isso junto. Legal, vamos lá. Bom, eu nasci e cresci em São Paulo, né, na capital. Atualmente estou morando no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, com minha esposa, a família dela é daqui. E aí, como começou, né, essa história de viagem, montanhas, fotografia? No ensino médio, eu comecei a ter o contato com os primeiros livros de aventura. E para quem nasceu na cidade grande, em São Paulo, né, eu passei boa parte ali na Zona Leste, a gente não tem muita, né, está longe dessa cultura, né, a vizinhança fala de outros assuntos, seus amigos, né, é futebol, é rua, né, é aquela brincadeira do dia a dia, e aí, sem muita perspectiva. Então, nesse período, que foi bem importante assim, na minha vida, eu tive professores, né, no ensino médio de geografia, de história, e principalmente um em específico que ele nas aulas ele trazia álbuns de fotografia e reunia, né, a nossa sala, fazia um círculo e contava histórias e aplicava o conhecimento da geografia e história através, né, de seus relatos da sua vivência. Isso me despertou, né? Eu que sempre gostei de natureza, uma coisa um pouco também de família, apesar de nascer na cidade, meus pais são, né, nasceram no interior, né, no Nordeste, então a gente sempre ouvia, tinha essas referências. E através dessas aulas, isso me despertou, né, esse interesse e eu comecei a ler, buscar livros. Então, no intervalo, né, da escola, ao invés de ficar ali com os amigos e tal, eu ia para a biblioteca e começava a buscar livros com essa temática. E aí encontrei Amir Klink, na Natureza Selvagem, né, livros que tinham esse perfil, né, de aventureiro, e uma coisa interessante era que era algo próximo da minha realidade. Então você tinha umas características que eram pessoas sozinhas, né, porque eu não tinha muitos amigos, né, que tinha que gostava, né, desse tema. E aí eu fui me encantando, viajando através dessas leituras, e o tempo foi passando até que, em algum momento, a vontade era tão grande, né, de experimentar todos aqueles sentimentos que eles passam através dos livros e as fotografias, a liberdade, né, essa coisa da aventura, que eu falei, não, eu tenho que, mesmo sozinho, eu tenho que experimentar isso e colocar a mochila nas costas. Então, com a cara e a coragem, ali com 17 anos, fui para o litoral norte de São Paulo, fiz uma viagem de 2 semanas, que começou em Boracéia, ali, terminou em Angra dos Reis, mas sem muita... Na época eu não entendia muito essa questão de barraca, de camping, eu coloquei a mochila e ia tentar ficar em alguns hostels no meio do caminho, e aí foi uma viagem transformadora, porque eu conheci pessoas incríveis, né, no meio do caminho, e fui me encontrando. E no meio dessa viagem, conheci um grande amigo, que é o Carlos Moura, que hoje há muitos anos mora na Mantiqueira, e ele também estava sozinho, e ele me convidou para subir o Pico dos Marins. E aí eu falei, poxa, Marins, eu nunca tinha ouvido falar, ele falou que é uma montanha linda. E aí eu voltei, né, já com essa facilidade da internet, joguei no Google, vi fotos maravilhosas, eu falei, poxa, estou, né, super dentro, vamos embora. Então, em 2008, eu subi, né, a gente foi juntos para o Pico dos Marins, e aí, meu amigo, é aquela coisa, né, que é difícil, é só quem sente mesmo para entender, né, qual é a sensação de chegar, né, percorrer essas montanhas, chegar no topo. Eu lembro que a gente chegou no final de tarde e estava tendo
né? Eu já vi um entardecer e aquele mar de nuvens, e eu nunca tinha visto, né? Nada parecido. E aquilo mexeu de tal forma que eu fiquei hipnotizado e no topo, né? Deslumbrando toda essa paisagem. E eu falei, aquele foi um momento que realmente mudou a minha vida. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu me encontrei, né? Quero viver disso, quero viver de montanha, quero estar nesse ambiente. E aí, desde então, eu falei, poxa, talvez trabalhar na área e tal. E aí eu comecei, terminei essa travessia que a gente fez Marins Taguaré. E aí eu não parei, aí eu voltei para aí eu comecei sozinho, fazer as principais, algumas montanhas, aí depois descobri clubes de montanhismo, enfim. Aí fui conhecendo pessoas com essa mesma paixão. Mas desde esse ano, desde essa montanha, eu não parei mais de viajar e realmente foi, né, foi o despertar dessa grande paixão. E a escalada, como que você foi apresentado para o esporte? A escalada ela nasceu bem de uma forma natural, acho que como acontece com bastante gente, subindo nessas montanhas, fazendo essas principais trilhas e travessias do Brasil, e conhecendo cada vez mais pessoas, né, da área, eu acabei recebendo convite, né, de escalar, e aí tive o primeiro contato ali no Visual das Águas, né, Pedra Bela, depois fui para o Baú, e aí a gente começa a olhar, né, a gente vai buscando novos desafios, né? Olha a montanha de outro ângulo e fala, poxa, pela trilha é legal, mas e essa parte mais vertical, né? E a gente tem essa ânsia de se desafiar, de se superar, e isso foi, então aconteceu bem natural. E aí, outra coisa, uma paixão que nasceu junto, em paralelo a isso também, em 2008 eu comecei a fazer as travessias, em 2000, no final de 2008 para 2009, eu já com um pouquinho de experiência de montanha, dessas travessias, eu acabei indo, queria um pouco mais, queria conhecer mais, um novo ambiente e fui para alta montanha, né? E aí passei um período nos Andes, ali em Mendoza, me apaixonei, escalei minha primeira montanha de 6.000, e aí, enfim, essa paixão foi até mais forte, que foi esse ambiente mais de gelo, neve, frio, altitude, algo que eu me identifiquei bastante. E acabei, ao longo dos anos, me especializando, né, bastante nessa área também, nessa expedição. Então, foi nascendo tudo gradualmente, né, naturalmente, o montanhismo, o trekking com a escalada em rocha e a alta montanha. E aonde que entra a fotografia nisso tudo, Bandeira? Pois é, a fotografia ela vem com esse desejo, né, que a gente conhece esses lugares incríveis, né, é um lugar que mexe tanto com a gente e quase uma necessidade de a gente compartilhar, né, com nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, um pouquinho, né, ou uma tentativa de compartilhar o que que a gente viu, o que que a gente sentiu, né, nessas viagens, com essas experiências. Então, foi isso, de ao mesmo tempo falar, nossa, que paisagem maravilhosa, olha esse pôr do sol, né? Olha essas montanhas, essa natureza, é, que na montanha que a gente vê em alguns lugares, né, bem preservado comparado às regiões próximas aos grandes centros urbanos, ainda é preservado. Então, foi essa vontade de, da mesma forma que as fotografias me inspiraram lá no começo, através dos livros, né? E que me deram força para, enfim, de ir atrás, de seguir aquilo que a gente realmente sonha, quase uma retribuição, né? Para que essas fotos possam sensibilizar as pessoas, inspirar de alguma maneira para que elas realmente também sigam e vão tenham esse contato com a natureza cada vez mais e enfim é um pouco disso. Você atua como profissional nas duas áreas, né, Bandeira? Como montanhista, como guia de montanha, como fotógrafo. Eh, Foi paralela essas carreiras ou de que forma que você começou cada uma delas e qual que ocupa mais o seu tempo hoje? Ah, então interessante porque desde aquela primeira montanha eu descobri, bom, para viver daquilo eu tinha que tentar algum trabalho na área e como eu não tinha experiência, era muito novo, e não conhece ninguém, é difícil a gente ter uma oportunidade, né? Eu até entendo para as agências, para os guias, etc. E aí
eu falei, bom, então eu preciso de experiência, é isso que eu concluí. Eu falei, tá, então você não tem essa oportunidade, vou pegar a experiência e vamos lá. E aí consegui fazer aos pouquinhos, ganhando essa experiência gradativa e senti também ao longo do tempo a necessidade de fazer cursos e aí a importância dos clubes de montanhismo, né? Dessa formação, dessa orientação na área, para a gente não pular etapas, isso é fundamental. E, e aí, ao longo desse caminho, e muito feliz, enfim, mas com foco como guia de montanha, em travessias e cursos, etc., eu comecei a também me dedicar na parte de resgate, a um tema que eu gosto muito. Então, fiz diversos cursos na área e com o tempo, principalmente, eu participei de alguns no Brasil, mas presenciei, mas nos antes, principalmente, vendo o aumento de acidentes nas montanhas e presenciando, vendo muito perto seus amigos, né, se acidentarem, morrerem, etc., me fez refletir. Então, foi em 2013 que eu passei minha primeira temporada no Huaraz, no Peru, que eu acabei participando de um resgate lá e vendo de perto assim as consequências e principalmente como as montanhas estão mudando, né? Com as mudanças climáticas, aumento de temperatura e como esse ambiente ele é sensível a isso. E é isso e vendo os acidentes cada vez mais perto, quanto mais tempo a gente na montanha, e principalmente esse tipo de risco que é incontrolável, né? Porque tem as escaladas, muita escalada mesmo que já é complexa e muito técnica, você tem um certo controle, mas quando é da natureza, como avalanche, né? Pedra solta, etc. E aí isso começou a me fazer refletir. E aí depois de participar desses resgates, eu concluí que estava muito perigoso, né? Escalar essas grandes montanhas. E aí eu decidi que a fotografia, que eu gostaria de estar nesse ambiente, foi um momento bem importante para mim, porque foi um divisor de águas. Eu queria, a ideia seria continuar como entrar na escola de guias de alta montanha, né? O IAGM, etc. Esse era os planos, eu já estava ali já nesse processo. E aí depois disso eu refleti e falei, não, acho que quero estar nesse ambiente, mas de uma forma mais segura. E a fotografia nesse período já estava muito forte, eu já estava me dedicando, né? Era um amador, mas aquela coisa, aquele hobby mais sério. Então, me dedicando tempo, equipamento e etc. E eu falei, quer saber? Então, acho que eu vou me dedicar à fotografia, só que nesse ambiente, né? Que eu já estou acostumado, né? De montanha, de escalada, nessas áreas remotas, etc. E aí foi quando em 2013 eu falei, não, vou me dedicar mais a isso. E aos pouquinhos fui me desvinculando, tirar um pouco dessa imagem do montanhista, né, do guia para fotógrafo. Isso levou um tempo. Então, aos pouquinhos eu fui deixando esse trabalho para me dedicar. E aquilo, né, como a gente quer fazer algo bem feito, a gente precisa realmente fazer escolhas e se dedicar bastante. E isso foi um processo gradativo. E aí alguns trabalhos eu mantenho ainda, né, como trabalho na Antártica e etc, mas hoje praticamente desde aquele período, por questão muito de segurança, nesse ambiente de neve, gelo, né, foi o ponto que eu acabei me dedicando à fotografia, foi esse momento. Pô, fala alguma das expedições, quer seja Brasil, exterior, Bandeira, que você participou e que foram muito importantes para a sua formação profissional, que você curtiu, quer seja rocha, quer seja gelo, caminhada, ou... Fala algumas que realmente te deram muito prazer de estar exercendo a profissão. Poxa, eu vou te falar que todas, né, a gente aprende com cada viagem, cada montanha, expedição, e algumas marcam a gente, então, muito mais. Acho que fazer as montanhas, né, Serra Fina, né, Serra dos Órgãos, essas travessias assim mais clássicas, a gente vê essas montanhas tão emblemáticas do Brasil, né, a própria Pedra do Baú, pela história do montanhismo,
e escalar, por exemplo, quando eu escalei a primeira vez o Dedo de Deus, né, foi um filme na minha cabeça, toda a história por trás, né, foi algo que me marcou. Depois foi os Andes, eu sou apaixonado, né, por essa região. Gosto muito quando eu consigo conciliar a parte da montanha, mas e também a cultura local. Isso é algo que está presente assim no meu trabalho e eu tento documentar também, né? E aí, outra viagem, uma experiência que buscando um pouco dessa história, que foi uma temporada que eu fiquei em Chamonix, né, a convite lá da Cissa Carvalho, nossa amiga em comum, que estava morando lá já há alguns anos em Chamonix, e eu tive a oportunidade de ficar 30 dias lá escalando diversas montanhas, fazendo trekking, enfim, no berço ali, né, do alpinismo mundial, e isso me deu mais gás, né, mais inspiração, para seguir nessa área. Então, buscar referências, grandes nomes, né, como Gaston Rebouffat, por exemplo, que além de alpinista, né, guia de montanha, também filmava, né, dirigia filme. Isso a gente está falando aí da década de 40, 50, e já unia essas duas coisas. O Marcel Ishak, né, também, outro diretor, também francês, que foi um dos pioneiros aí nessa nessa área do montanhismo, da escalada, e sempre mesclando, né, paisagem, a aventura e a cultura local. E vendo, né, conhecendo de perto esses lugares, um pouco da história desses grandes montanhistas, né, e fotógrafos, me inspiraram a continuar. Depois, uma coisa que nasceu bem naturalmente foi as expedições para a Antártica, né, que eu vou desde aí 2013, já são 7 expedições para lá, e aí já entra a ciência, que é algo que direcionou também o meu trabalho e que tudo está relacionado, né? Então, hoje o pilar assim do meu trabalho e que é onde eu busco muita inspiração é essa coisa da aventura, da cultura e a ciência, que está tudo junto, interligado. Então, entender por que os acidentes estão acontecendo com mais frequência, né? Por que hoje os Andes, principalmente as montanhas tropicais, os Alpes, estão cada ano mais difícil, mais perigoso escalar. Entender o porquê disso é fundamental, até para a nossa segurança e contar essas histórias, né? Saber que a gente tem um impacto, vive uma vida aí bastante insustentável, né, nesse sentido, e isso me abriu, né, a minha mente e é algo que eu tenho muito orgulho. Então, nessas expedições, eu aprendo muito com os cientistas, né, brasileiros que trabalham em diversas áreas do conhecimento, e então você vê que naturalmente, né, o caminho foi, as portas foram se abrindo, as pessoas, né, que a gente vai conhecer no meio do caminho vão te guiando, né? E aí a gente vai meio que deixando acontecer e então você vê que um caminho está entrelaçado. Bom, você já fez diversos ensaios fotográficos, tem matérias publicadas sobre Antártida, para National Geographic. Bandeira, qual que é o trabalho de um guia de montanha na Antártica? Você vai lá para fazer exatamente o quê? Qual que é o seu trabalho, nessas 7 expedições? Conta para gente. Então, lá a gente, na Antártica, o alpinista, né, que eles usam esse termo lá no Programa Antártico Brasileiro, enfim, de alpinista, lá a gente faz, nosso trabalho é ser responsável pela segurança dos cientistas, né, dos pesquisadores em campo, nos deslocamentos na Antártica e na manutenção, no gerenciamento dos acampamentos, principalmente. Então, o alpinista ele trabalha em 3 frentes na Antártica. Ele apoia a Estação Brasileira, né, Comandante Ferraz, que são saídas diárias, que passa algumas horas fora e volta para a base, então você tem toda essa estrutura de apoio que faz. Normalmente quem vai a primeira vez, esse é o caminho, normalmente é enviado para a estação. Uma outra forma é ficar embarcados em algum dos 2 navios da Marinha do Brasil, que é o Arim Rogel, o Maximiano, o Almirante Maximiano, e
que a gente passa o dia também fora, pega o bote, embarca numa ilha, numa ponte, faz os trabalhos, as coletas, acompanha ali os pesquisadores e fica sempre monitorando como é que estão as condições, em contato via rádio com o navio e finalizando os trabalhos, ou o tempo virando, que é muito comum, né? O clima lá ele é muito dinâmico, muda muito rápido. A gente volta para o navio, mas também com toda essa estrutura. E a outra parte é nos acampamentos. Essa sim é a parte que a gente tem mais envolvimento, porque são estruturas, né, muito grandes. A gente passa longos períodos, né, de 30, 40, 60 dias acampados num só lugar, numa ilha, né, num ponto remoto. Normalmente a gente é lançado, né, desembarcado de helicóptero ou bote, e a gente tem que gerenciar tudo isso. A gente está falando de 2, 3, 4 toneladas, né, de equipamento. E eu lembro que a primeira vez, esse foi o meu maior desafio, né? Não é o ambiente que a gente tá, né, já tá acostumado, mas foi gerenciar, você ter tantos equipamentos, e falar, poxa, algo que a gente não está acostumado a acampar, né? Por exemplo, barracas grandes, um fogão, um banheiro, coisas assim, diversas caixas de equipamentos que a gente, muita comida, e esse é o trabalho. E no acampamento a gente tem a responsabilidade de gerenciar isso, né? Toda a parte de segurança e esse apoio muito próximo dos pesquisadores, orientando qual o dia, a melhor condição para sair para campo, no campo escolher o melhor caminho, né? Menos exposto, mais seguro, verificar como é que está o clima e vai ditando ali, orientando. E a parte de não deixar nada faltar, né? Orientar na montagem das barracas, a manutenção do acampamento mesmo, para que a gente não perca o acampamento, que é algo que em longos períodos é comum a gente pegar tempestades muito fortes, ventos que quebram barraca, rasgam, etc. E então a gente tem que controlar isso. E na parte de gerenciar também a comida, para não deixar faltar, né? Então nada, a gente não pode perder nada, e a gente vai gerenciando isso ao longo desse período. Então basicamente esse é o trabalho. Então muita gente pensa que a gente vai lá para escalar, né? Para fazer essa que a gente gosta, né? Também, mas não, lá o nosso foco é apoiar a ciência brasileira, apoiar os cientistas para que eles façam um trabalho, fiquem despreocupados, né? O foco deles seja a pesquisa e a gente cuida da parte logística e da segurança. É um trabalho muito importante aí que o Brasil faz já aí há décadas, quase 40 anos. Bandeira, em alguma dessas saídas com o cientista, já teve alguma que você passou um apuro, meu? Falou, caramba, o que eu vou fazer para tirar essa galera daqui, meu? Olha, não, eu felizmente não passei assim um apuro nesses perrengues assim com o pessoal, e já tive amigos colegas, né, da Antártica, outros alpinistas que a gente tenha vários amigos aí em comum, que já tiveram alguns perrengues aí, mas felizmente eu nunca passei, né, nada, né? Muito enfim, por N motivos. E acho que uma coisa muito importante é a gente realmente ter, ter bastante controle da situação, né? E ter muita margem de segurança. Acho que isso ajuda muito, minimiza, né? Lógico que hoje as condições, né? Recentemente a gente tem muito mais equipamentos, muito mais tecnologia, né? A gente tem o GPS, telefone satelital, né? Você tem essa comunicação, essas informações que nos ajudam demais, né? No trabalho que a gente desenvolve lá. E se comparar aos nossos colegas alpinistas que vão aí há 20, 30 anos, que já eram outros tempos, né? Aí é uma coisa mais difícil. Hoje você leva grupos também para cursos de fotografia no Nepal, né, na Ásia. Uhum. Como que funciona essa atividade, Bandeira? Então, esse é um dos principais trabalhos que eu tenho desenvolvido, né, nos últimos anos, que a gente chama de expedições fotográficas. É algo bem interessante, porque eu acabo unindo duas paixões, né, que é lidar com pessoas, né, guiar, liderar grupos, é algo que eu sempre gostei, e falar de fotografia, né, unir essas paixões em lugares incríveis aí ao redor do mundo. Então, a gente tem roteiros como esse para o Himalaia, o campo base do Everest, o Annapurna, né, o Himalaia indiano, enfim, regiões também muito
que a gente sempre acompanha aí através da literatura e está perto, né? E ver essas montanhas tão emblemáticas é algo que nos inspira. Então é um trabalho que eu gosto, que tenho feito algumas expedições aí ao longo do ano, que é justamente isso, guiar e ao meio do caminho mostrar um pouco desse ambiente maravilhoso que é na montanha e ensinando, né, a fotografia da melhor forma possível, que é em campo, né, ali nessa sala de aula incrível que é essa saída de campo, que é o Himalaia. Bandeira, você já participou de diversas expedições no Brasil, fotografando, filmando, participando de filmes que foram premiados. Quais são... Pô, cita alguns deles e diz para a gente quais são os desafios desse tipo de documentação. Legal, Eliseu. Então, a filmagem é algo que há um tempo atrás eu não imaginava. Então, até então eu era fotógrafo estilo, né? E aí, numa expedição que o Ed, né, o Edmilson Padilha me convidou, que é uma expedição que ele abriu uma nova via, né, de escalada, numa rota na Pedra da Lavra, ali em Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. E essa expedição, ele convidou o Ian, né, Ian Padilha, seu filho, e o Valdeci Machado e o Alessandro Hajduk. E aí, nessa expedição, meu objetivo era fotografar, né, documentar isso através das fotos. Mas ali já no caminho da expedição, são longas horas aí de estrada, eles saíram de Curitiba, eu de São Paulo, foi muito interessante porque era uma história que o Ian está vindo pela primeira vez, né, participar com o pai de uma conquista, né, de grandes paredes. E isso foi muito bonito de presenciar, né, esse momento. E aí, chegando na montanha, eu começando a fazer as primeiras fotos, eu senti que só as imagens não estavam, eu não estava conseguindo contar essa história. E eu falei, eu senti uma necessidade, isso foi muito interessante, uma coisa muito forte, assim, eu falei, poxa, eu preciso gravar isso, eu preciso gravar esses depoimentos, esses conselhos, né, essa troca, né, de conhecimentos, a relação pai e filho, que foi linda de ver. Eu falei, mesmo, e eu estava com equipamento de foto, né, não estava preparado com áudio, lentes, enfim, nada muito para filmagem. E eu falei, vou fazer com o que eu tenho aqui. E aí comecei a apertar o REC ali, comecei a gravar. E aí eu lembro que no final do dia eu subi ali na montanha, sentei e comecei a rabiscar um roteiro com base no que eu já tinha visto. Comecei a fazer um roteirinho das imagens, as falas que eu precisava. E aí fui fazendo isso sem nenhum conhecimento, mesmo no instinto mesmo. E fui gravando. E aí no final foi incrível, a experiência maravilhosa. A gente conseguiu aí fazer o cume da montanha, uma montanha muito linda, que a gente lembra até o Fitzroy, assim, o formato, lógico, né, a montanha. E foi minha primeira expedição de big wall, de parede, grandes paredes, de estar perto, de acompanhar, né, escaladores. Isso foi uma baita escola para mim. E eu vi que eu gostei demais aqui. Eu falei, poxa, eu quero mais. E aí eu voltei dessa expedição. Eu falei, bom, agora eu tenho material. O que eu preciso de alguém para editar isso, né? E eu lembrei do Tarso, né? Um grande amigo e para mim um dos grandes nomes aí também do audiovisual, junto com outros. E aí eu falei, poxa, ele filma, ele edita, né? Um profissional bem completo. Eu falei, aí eu sentei, aí eu voltei esse material para São Paulo, liguei para ele, expliquei o projetinho, ele adorou e falou, não, vem aqui que a gente senta junto, a gente vai montar isso. E ele editou, né? A gente gostou bastante do resultado e aí poucos dias, acho que na véspera, ou 3 dias antes, estava fechando a inscrição para o festival do Rock Spirit, que acontece aí em São Paulo. E a gente mandou, foi assim, de última hora, conseguimos enviar. E aí ele foi selecionado, então imagina, foi aquela alegria toda.
Então fomos assistir, né, no Ibirapuera, e aquela vibe maravilhosa, né, do festival, você conhece bem. E aí o Ed veio, o Ian, toda a turma, né, o Tarso também estava lá, a gente é, falou um pouquinho como é que foi essa experiência, subir no palco, enfim, foi maravilhoso, o pessoal gostou bastante. E nesse festival, então esse foi meu primeiro documentário. Nesse festival, vendo o material, outros filmes brasileiros que estavam ali passando, ficou muito claro assim que a gente estava precisando de algo mais, assim, sabe? Tava muito, como o festival ele passa filmes internacionais e nacionais, pelo menos naquele festival eu vi que a gente estava muito atrás, em termos, tanto da história em si, quanto da parte técnica, sabe? Da captura das imagens, enfim, da edição. Eu falei, poxa vida, por que a gente. Aí me deu uma vontade, assim, uma sensação muito grande de tentar gravar uma outra história que chegasse próximo disso, né? Que a gente fizesse um esforço maior, unisse, né, forças aí. E aí, voltando lá na Pedra da Lavra, quando a gente estava retornando, o Ed, né, a turma passou, foi até a base da Pedra Baiana, que eles estiveram lá 10 anos atrás e acabaram não terminando de escalar, enfim, por umas coisas que aconteceram. E aí ele falou, poxa, essa pode ser um novo projeto, a Pedra Baiana. Então ficou aquela coisa, aquela sementinha plantada, e aí lá voltando para o festival, com aquela vontade imensa de fazer algo mais pensado, né, mais organizado, com planejamento e com uma técnica mais apurada, eu falei, a gente falou, poxa, tá aí, vamos para a Pedra Baiana. E aí eu falei pro Ed, falei, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar nisso, fazer uma coisa mais profissional, assim. E eu preciso e um cara, né, na montanha é difícil. A gente está em vários pontos, né? É difícil captar tudo isso, ângulos. A gente está limitado. Eu falei, a gente pode, né? Aí eu convidei o Tarso, né, o Gabriel Tarso, para dirigir, né, essa história, e ele super topou, né, ficou muito feliz, e a gente foi, né, voltamos alguns meses depois para a Pedra Baiana, aí com a turma maior, né, nessa para fazer essa escalada, e foi incrível, assim, e aí a gente se esforçou, assim, a gente deu, todo mundo, né, deu sangue ali, né, deu tudo de si para a gente, eles concentrados na conquista e a gente de documentar isso da melhor forma possível, do que a gente tinha de recurso. E acho que a gente conseguiu um resultado muito bacana, a gente ficou muito feliz por isso, né? Depois aí passou no festival, enfim, voltou. E aí isso a gente viu o resultado, né? E aí, desde então, eu tenho aos pouquinhos, né, também me dedicado aí a outros filmes e documentários. Mas nasceu dessa forma, uma coisa bem natural, né, aquele chamado de, poxa, preciso contar essa história, dar movimento, né, nessas imagens. E aí tô nesse processo. Depois dessa vieram algumas, a gente inclusive a gente fez, né, tive a oportunidade de a gente fazer algumas juntos aí. Bandeira, na hipótese de você ser contratado para fazer um documentário, vai ser te colocado na sua frente uma câmera fotográfica e uma filmadora para receber a mesma coisa. O, qual delas você pega? Eita, pergunta difícil. Acho que hoje ainda a câmera fotográfica, hoje. Mas eu acredito que talvez daqui a um tempo seja filmador. Aí a gente vai e conversa de novo. Pô, é difícil, né? São duas linguagens muito É, diferentes, mas pô, as duas são igualmente apaixonantes, né? são. Bandeira, como que você vê toda essa transição que a gente está vendo hoje na mídia, de os jornais, as revistas impressas deixarem de existir para passarem algumas delas para o meio eletrônico, outras acabarem, mas enfim, como que você vê essa transição no mercado?
Olha, é uma coisa bem difícil, porque eu fico, acho que, triste, né? É, pelo fim aí de muitas revistas, e acho que é a tendência desse mercado editorial, é algo que, né, nada se compara a gente tocar, né? Algo palpável, pegar uma revista, folhear, e que isso está se perdendo, né? Está indo para o mundo digital. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente tem que se adaptar, né, a essa nova linguagem. E lógico que tem suas vantagens, né? Você tem um alcance muito maior, se a gente pensar, apesar de ter essa imensidão aí, né? Esse turbilhão de imagens, mas é algo que eu, sinceramente, não sei se eu vou me acostumar, mas assim, vou sentir muita falta e dentro do possível apoiar as poucas revistas ou jornais. O Mountain Voice é um exemplo disso, né, que tá aí, segue firme há tantos anos, mas realmente levantar essa bandeira e tentar de alguma forma manter mas é isso, se adaptar. Eu acho que bola tem muitas coisas boas aí nessa parte do mundo digital, mas eu sinto muita falta da revista. Bandeira, você é um cara novo, mas pô, já tem uma boa estrada pela frente. Pera um pouquinho. Nossa, caraca, Uhum. peraí. Eu esqueci de botar no. Bandeira, você é um cara novo, mas tem muita estrada aí, né, como profissional. O que você faria de novo várias vezes e o que você faria de diferente nessa sua trajetória? Olha, eu acho que não tem muita coisa diferente, não. Acho que eu segui um caminho que é algo que eu sempre sonhei e tentei e tento ainda sempre estou me policiando para não pular etapas. Acho que isso é muito importante. Viver bem, né? Deixar um conhecimento sólido ali, seja na montanha, depois partir para a escalada, enfim, na parte técnica, e aí ser gradativamente subindo, tanto como montanhista quanto na parte da fotografia, e sentindo, né? E percebendo o momento de mudar, de se atualizar, né? Com novas ferramentas, novas linguagens. Eu acho que uma retrospectiva não tenho muito assim uma coisa que eu fazia diferente, não. Que bom, né? Isso é muito bom. E na parte de novo, coisas novas, eu acho que é continuar aprendendo. É uma coisa que eu sempre gostei de tem muita ler, né? Buscar referências, assistir muito filme, enfim, a literatura, que é algo que eu devo muito a isso, né? Principalmente os livros. Se eu tive a oportunidade de fazer essas expedições, ter essas experiências, foi graças, né, a essas vivências, os professores, o livro, as fotografias, realmente mudaram minha vida. E aí cultivar isso, né? Essas boas fontes de inspiração. E esse é um momento muito agora importante para a gente continuar, né? Resgatar isso, é, principalmente nesse mundo mais com tanta informação, né? Redes sociais, a gente tem que cuidar para não gastar muito tempo, não se perder e não perder a nossa essência, né? Nessa ficar muito perto né, dessa parte desse mundo das artes, né? E isso eu sigo aí, buscando referência, e aprendendo sempre e sempre sou muito crítico também, né, ao meu trabalho. Então, estou sempre, o que eu estou fazendo de diferente? Eu estou evoluindo, onde eu posso mudar? Fico olhando meus trabalhos antigos, comparando e sempre me puxando ali. Falei, olha, não se acomoda, não se acomoda, né? Vamos fazer coisa diferente, vamos aprender e isso nas diversas áreas do conhecimento na vida. Então, é isso, continuar nesse caminho, curtindo cada etapa. Legal. Bandeira, diz um lugar que você quer voltar, por quê? E um lugar que você ainda quer visitar.
Olha, o Himalaia, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, eu acho que é algo que me tocou profundamente, sabe? Aquelas montanhas, aquela cultura, né? Os povos, enfim, tudo aquilo é algo que eu quero ter sempre perto de mim, sabe? Esses sentimentos, acho que eu tenho muito que experimentar lá, ter muito que aprender com essas pessoas, muito que me inspirar, né, naquelas montanhas. Então, eu espero sempre estar perto delas. Tenho como meu berço, assim, é os Andes, né? Então, é uma paixão, assim, que sempre vai caminhar junto. Mas o Himalaia, nos últimos anos, é algo que tem me despertado nessa vontade de cada vez explorar mais, né, essa região. Que eu quero conhecer, acho que o próximo tá já há um tempo, é a Groenlândia. É, é algo escaladas, paredes, eu sei que tem muita coisa boa lá e tá no meu radar aí, né, já há algum tempo. A gente conversou, inclusive, né, sobre isso. Enfim, tá no meu radar e a lista é grande, né? É difícil escolher um, mas põe aí só um parênteses, coloque Yosemite também que não tem como, né? Não tem como estar ali no top, no topo da lista e quero muito conhecer também. Velho, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ai, poxa, tem bastante coisa. Gostaria de falar assim, acho para quem tá nesse meio, né? Ou já começou, tá há algum tempinho na parte da fotografia, né? De aventura, ou tá Sim. pensando em começar, enfim, ou tá no meio, mas não sabe como sobreviver, como se manter. É assim, é seguir firme, né? Primeiro, identificar que é a sua vocação. Acho que isso é muito importante. O que te, né, que te toca, o que te faz feliz, o que faz sentido para você, né? Qual o estilo de fotografia? Essa é a primeira coisa. E uma vez que você encontrar, pensando nesse nicho, né, de aventura que é tão difícil, é estudar, praticar muito, né, e buscar um diferencial. Acho que isso é um grande desafio, né? A gente tem muita gente talentosa, né, aí no Brasil, aqui, né, e fora, mas tem que sempre se policiar e buscar novas referências e seguir firme, porque a vontade, os desafios são imensos, né? Como uma escalada, né? São imensos, mas a gente não pode desistir. Eu já tive vários desafios, obstáculos, tenho ainda hoje muito fortes, mas uma coisa que eu me orgulho é isso. Eu não me deixei abalar, eu não desisti dos meus sonhos e tô firme, que uma hora, né, a porta vai se abrir, né, o caminho vai aparecer. Então, é isso, não desistir dos nossos sonhos, né? E esse é um momento agora importante para a gente refletir sobre isso, sobre essas questões e para quando tudo voltar ao normal, a gente voltar com força, ainda mais inspirado e com novas estratégias, né, para a gente seguir o que a gente ama. Com certeza, Bandeirinha. Mesmo pelo que o fotógrafo de aventura e de esporte outdoor é, antes de tudo, um atleta, né? Não é um cara que ninguém vai carregar o tripé para ele, não vai ter assistente, não vai ter ninguém para carregar o lanche ou preparar, né, qualquer set de filmagem. O cara vai ter que correr atrás, vai ter que escalar quase que com a mesma coisa que o atleta, vai ter que passar o perrengue, vai ter que dormir, quer dizer, sem glamour, né? É uma Exato, sem profissão difícil. glamour. Isso que você falou, poxa, é um outro assunto bem interessante, porque você vê, é isso, né? Muita gente cria um romantismo, né, por trás do fotógrafo, né, ou inclusive do montanhista e tal, mas tem muito, é isso, sem glamour mesmo, é muito perrengue, a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente tem que realmente ser autossuficiente, tem que ter um preparo, né, um conhecimento não só de fotografia, mas técnico, né, da escalada muito grande, né? A gente tem que um rol de conhecimento, trabalhar meios de fortuna, tem que ser independente. Isso é algo que eu não vejo as pessoas se dedicando muito, não vejo as pessoas prestando muita atenção nesses detalhes, na, no, né, na, nesse conhecimento
que não está tão claro aí através das imagens, do documentário, mas que é de extrema importância, né? Até em questão de segurança mesmo. Então é importante a gente ter um conhecimento muito sólido para se aventurar e acompanhar, né, grandes atletas, te acompanhar, por exemplo, nessas expedições, não é fácil. Ô, Bandeira, muito obrigado por compartilhar esses momentos com a gente. Pô, você é um cara que eu respeito muito, meu, eu sou seu fã, velho. Pô, desde as primeiras imagens que eu vi sua, meu, a gente sente o esmero, né, a toda aquela a vontade de captar o momento, meu, a finesse de fazer o tratamento da imagem, pô, é um cara que eu admiro muito, pô, e quem conhece o seu trabalho não tem como, né? Bandeira, pô, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu espero que a gente não só converse outras vezes, como ainda trabalhe mais juntos. Grande abraço, amigo. Poxa, Eliseu, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, foi uma honra. Sabe que eu sou seu fã, né? Nas expedições que a gente fez, tive a oportunidade, aprendi muito, muito mesmo. E com certeza espero novas aventuras aí por esse mundão. E parabéns por esse projeto, né? De convidar esses amantes aí da aventura, da montanha. Está sendo muito legal. Tenho certeza que as pessoas vão curtir, né, esse bate-papo. Obrigado mais uma vez e a todos aí que estão nos ouvindo. Grande abraço, meu amigo.